Olá, gente do cooperativismo e do agronegócio. Estamos começando agora o nosso Cooper News SC de hoje. Vejam os destaques. Serviço de Extensão Rural da EPAGRE serve de base para projeto do Banco Mundial. No quadro Temática, Ivan Ramos comenta sobre o leite nosso de cada dia. Saiba como usar plantas de adubação verde como a mucuna, milheto e capim-sudão. Quais são as tendências para a previsão do tempo nos meses de inverno? Com o fim da colheita das safras de verão, chegou a hora do produtor rural cuidar do solo. As culturas de inverno são opções rentáveis que melhoram o sistema de produção, protegendo e nutrindo o solo para as próximas safras. A Fecoagro Fertilizantes oferece adubações especiais para as culturas típicas de inverno, como o trigo, a aveia e a cevada. Na base, a recomendação é fertilizar o solo com um nobre, que possui alga marinha litotânimo, alga mais, promovendo a atividade microbiana e recuperando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. E na cobertura, a recomendação é usar o Cooper N+, fertilizante que promove a dupla proteção do nitrogênio, com liberação mais prolongada e melhor aproveitamento das plantas. Fecoagro Fertilizantes é a solução completa para todo o ciclo das culturas de inverno e garantia de muito mais rentabilidade durante todo o ano. Os fertilizantes Nobre com Alga Mais e Cooper N+ para as culturas de inverno estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E o nosso primeiro assunto de hoje tem a ver com o projeto de extensão rural desenvolvido pela EPAGRE ao longo de décadas e que está servindo de base para um estudo nacional que deseja melhorar ainda mais esse segmento. Em Florianópolis, técnicos da EPAGRE, da Secretaria da Agricultura, das cooperativas e do Banco Mundial traçaram as diretrizes que serão desenvolvidas logo à frente. A reportagem é do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Dominada por pequenos produtores rurais, onde a mão de obra familiar dita o ritmo do campo, Santa Catarina se tornou ao longo de décadas um exímio alimentador do mundo. Com 1% do território brasileiro, o agricultor catarinense faz milagres com as ferramentas que tem. Somos campeões nacionais em produção de suínos, maçã, cebola, ostras e mexilhões e também de pinhão. O segundo em carne de frango, arroz, palmito e peixes. O terceiro em madeiras florestadas, erva mate, maracujá, pêssego e alho. E o quarto em produção de leite, ovos, banana, trigo e aveia. Deu para entender? E isso tudo tem a ver com assistência técnica que entidades públicas e privadas colocam à disposição dos agricultores. E um desses modelos é gerido pela EPAGRE, a empresa de pesquisa e extensão rural do estado. O projeto de extensão rural no Brasil nasceu aqui em Santa Catarina em 1956, bem na época da Guerra Fria. A ideia era propor uma educação informal ao jovem do campo. Passados 68 anos e com enorme sucesso, esse projeto precisa de uma renovação. E é disso que nós vamos falar agora. Reunidos em Florianópolis, sob a coordenação do Banco Mundial, extensionistas da EPAGRE, das cooperativas e de entidades do agro puderam defender suas bandeiras e sugerir mudanças nos processos de campo. É que o Banco Mundial está promovendo um estudo nacional sobre a extensão rural para os agricultores familiares, com o objetivo de fornecer recomendações para os formuladores de políticas públicas e também para os investidores externos. Mesmo que o Estado de Santa Catarina tenha uma estrutura que funciona muito bem, é sempre necessário revisar para ver como podemos responder aos nossos desafios, a questão da agricultura digital, a questão da agricultura sustentável, e é por isso que estamos fazendo esse estudo, para ver como podemos responder a essas novas demandas do setor agrícola e usando a questão da extensão rural
rural e a assistência técnica como uma ferramenta para trazer aos agricultores o desenvolvimento que queremos trazer. Na verdade, está se pensando em algo mais moderno. Talvez o que se foi feito até aqui, nesses quase 70 anos, funcionou bem. Como faremos os próximos 70? É mais ou menos por aí. Né? É isso, que sempre temos que, acho isso um ponto interessante de trabalhar no desenvolvimento, que sempre temos que pensar como fazer, como mudar para adaptar aos novos desafios e esse eixo não quer dizer que o que foi feito não foi bom, mas trazendo as lições do que foi feito, como podemos adaptar aos desafios futuros. Esse estudo vai ouvir as demandas de 2 estados, especificamente Bahia e Santa Catarina, que adotam processos de extensão há longos anos, mas de forma diferenciada. E será a partir dessas metodologias que será formulado um novo Código Nacional. A extensão rural pública é o serviço de maior capilaridade no rural brasileiro. Ou seja, é o serviço que chega em mais lugares no campo, comparado com todos os serviços públicos que o Estado tem. Na agricultura é praticamente único. Então as políticas públicas voltadas para o rural, e especialmente para a agricultura familiar, para a segurança alimentar, os mercados institucionais, as questões ambientais, se a extensão rural não estiver conectada com essas políticas, elas dificilmente ou quase seguramente não chegam na agricultura familiar, que é o público que mais necessita dessas políticas. O nosso Estado sabe das importâncias de todas as instituições. Nós, como epagrianos, sabemos do nosso papel e sabemos da necessidade das parcerias com outras instituições que também fazem muito bem a extensão rural no nosso Estado. E quando as instituições se dão conta da necessidade de se relacionar e discutir uma política que atenda às famílias do meio rural, cada um pode fazer o seu da melhor forma possível e se complementando. E desta forma nós chegamos ao maior número de pessoas, cada um com as suas especificidades, e damos um maior ainda salto no que diz respeito ao desenvolvimento do Estado, né? Em relação à agropecuária, que é referência para o Brasil, as instituições aqui do Estado são referências. Nós somos um Estado na questão cooperativista, associativista, que chama a atenção do Brasil todo, e um Estado que trata a extensão, mesmo com as suas dificuldades, com um olhar para frente. E esse evento aqui nos dá esse apontamento e a necessidade de cada vez mais aproximar as instituições do nosso Estado. Assim que concluído, o estudo vai propor diretrizes de ações aos estados que ainda patinam na execução dos programas de extensão. Para o secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, e o presidente da IPAGRE, Dirceu Leite, ser referência em extensão rural deixa os catarinenses orgulhosos. Nós temos hoje uma diversidade de produção em Santa Catarina que dá o equilíbrio do setor do agro. Isso é importante porque quando não dá num lugar, dá no outro, quando não dá a produção de uma atividade, dá outra. Então, acho que esse modelo que Santa Catarina tem que preservar e para isso nós precisamos de recursos. Aproveitamos para levar a representante Mario do Banco Mundial, o nosso projeto, né, do SC Rural, que são 150 milhões de dólares, 120 do Banco Mundial e 30 milhões de Santa Catarina, para nós podermos fazer a infraestrutura, fazer com que esse agricultor fique lá, que ele tenha energia de qualidade, que tenha internet, que tenha estradas boas, que tenha água e, finalmente, que tenha a garantia da produção, porque ninguém vai ficar trabalhando de graça e essa atividade é uma atividade que você nunca tem a certeza que vai produzir. Então, ninguém trabalha sem ter aí a renda garantida, né? Então, acho que esse é o trabalho que está sendo feito. A IPAGRE, nós estamos mostrando esse modelo de Santa Catarina para o Banco Mundial e com certeza vão levar para lá o que vão ver aqui, as nossas experiências. Não foi por acaso que Santa Catarina foi escolhido como um dos estados que tem esse modelo para levar para o Brasil. A IPAGRE tem trabalhado muito nesse contexto. Desde 2012, a gente vem tendo um programa aqui chamado de Jovem Rural e do Mar, onde a gente mostra para o nosso agricultor a importância que o campo tem, mostra a propriedade de um outro ângulo, mostrando as potencialidades de cada caso, e isso tem tido um grande sucesso. Ao longo dessa história, são quase 2 mil jovens capacitados, e desses, mais de 90% continuam na atividade.
né? Então é fazer a sucessão familiar acontecer na prática e fazer com que o campo tenha certeza que vai ter gente trabalhando e produzindo alimentos de qualidade para chegar à mesa do cidadão catarinense. Além de profissionalizar a cadeia agrícola, o estudo quer possibilitar a abertura de novos mercados, aumentando a renda do homem do campo, tendo uma produção brasileira ainda mais sustentável. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, segunda-feira, é dia de comentário a cargo da FECOAGRO Santa Catarina. O diretor executivo, Ivan Ramos, comenta sobre o leite nosso de cada dia. O consumo do leite para o ser humano sempre foi uma prática indiscutível. Tem gente que gosta e tem quem não gosta de produtos com leite, mas ninguém nega a sua importância na alimentação, especialmente para as nossas crianças. O leite deixou de ser apenas um produto para adicionar ao café da manhã ou para fazer mamadeira das crianças, mas sim integra uma infinidade de subprodutos, quer seja mais populares ou de consumo das classes sociais mais aquinhoadas. Portanto, é unânime que temos que ter o leite nosso de cada dia. Mas de onde vem esse produto? Da prateleira dos supermercados? Por incrível que pareça, ainda tem gente no meio urbano que não sabe quanto trabalho dá e quanto custa produzir leite. Em nosso país, a guerra do preço alto ao consumidor final e o preço baixo para quem produz vem de muito tempo. Vez por outra, tem uma crise na produção e nos custos do leite para o criador. Infelizmente, um produto tão essencial para a população nunca teve uma política pública que atendesse os dois lados, isto é, garantir lucratividade para quem produz e preço compatível com o poder aquisitivo para quem consome. Há necessidade de o país adotar uma política pública que garanta a sobrevivência das duas pontas. O avanço tecnológico na produção leiteira tem ajudado, mas o Brasil ainda não atingiu o índice de produtividade e qualidade igual aos países tradicionais na produção leiteira. Isso tem sido um problema a ser enfrentado pelos poderes públicos e a iniciativa privada. Mas enquanto isso não acontece, há que se tomar medidas internas nos estados que, pelo menos, assegurem a renda para o agricultor continuar na atividade. Em Santa Catarina, as reclamações sobre a política tributária do leite têm sido uma novela permanente. Além dos problemas de tarifação entre os estados com práticas diferentes, tem provocado concorrência entre os próprios estados e desestímulos para a competitividade. E também tem o governo federal estimulando as importações. Sob o argumento de fazer parte de acordos tarifários internacionais, o governo federal não toma medidas de contenção das importações para evitar concorrência desleais com o produtor interno. O leite procedente do Mercosul e que muitas vezes são repassados de outras regiões do mundo tem afetado diretamente a cadeia produtiva local, leia-se produtor rural. Há vários anos o setor produtivo e a indústria têm solicitado providências dos governos para equacionar esse problema. Pouco tem sido feito em nível nacional, apenas medidas paliativas e insignificantes no contexto geral. No estado de Santa Catarina, também já em vários governos foram solicitadas providências, especialmente na área tributária, e também de incentivos à melhoria na produção e busca de maior produtividade e consequente rentabilidade no campo, e pouco foi ouvido. Felizmente, o atual governo foi sensível a essa solicitação e, recentemente, o governador do estado lançou um programa de incentivo à produção leiteira através de melhorias tecnológicas com subsídio dos juros aos produtores interessados em melhorar a sua propriedade e também para a indústria poder pagar mais para o produtor. A Secretaria da Fazenda foi sensível aos pleitos do setor. Já que não pode proibir as importações,
porque é uma decisão federal, resolveu atingir os importadores com redução dos incentivos tributários. Uma medida estadual que já foi adotada pelo governo de Minas Gerais e que o governador Jorginho Melo resolveu fazer o mesmo por aqui. Portanto, incentivos para importadores de leite vão ser cortados daqui a 90 dias. Com isso, se espera que não haja tanta enxurrada de produtos de fora que tem provocado a queda de preços no mercado interno. Muito positiva a decisão do governo do estado de Santa Catarina. E acredite-se isso, a sensibilidade do secretário da Fazenda, com aval do governador do estado. O que se espera de hora em diante, que não fique só no papel. Cabe a todos os atores envolvidos na cadeia dos incentivos anunciados fazer a sua parte na execução, para ver se acabamos com a repetição interminável de reclamações do setor. As entidades de representação dos agricultores e indústrias viram com bons olhos as medidas anunciadas pelo governo do estado, mas estarão vigilantes para ver se os envolvidos farão acontecer na prática. Do contrário, continuaremos com os problemas do nosso leite de cada dia e o aumento da desistência de produtores de leite em Santa Catarina. E agora vejam os assuntos que teremos depois do intervalo. Saiba como usar plantas de adubação verde como a mucuna, milheto e capim-sudão. E vejam quais são as tendências para a previsão do tempo nos meses de inverno. Com o fim da colheita das safras de verão, chegou a hora do produtor rural cuidar do solo. As culturas de inverno são opções rentáveis que melhoram o sistema de produção, protegendo e nutrindo o solo para as próximas safras. A Fecoagro Fertilizantes oferece adubações especiais para as culturas típicas de inverno, como o trigo, a aveia e a cevada. Na base, a recomendação é fertilizar o solo com um nobre, que possui alga marinha litotânimo, Alga Mais, promovendo a atividade microbiana e recuperando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. E na cobertura, a recomendação é usar o Cooper Animais, fertilizante que promove a dupla proteção do nitrogênio, com liberação mais prolongada e melhor aproveitamento das plantas. Fecoagro Fertilizantes é a solução completa para todo o ciclo das culturas de inverno e garantia de muito mais rentabilidade durante todo o ano. Os fertilizantes Nobre com Alga Mais e Cooper Animais para as culturas de inverno estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E nessa segunda parte do programa, nos servimos do programa de TV SC Agricultura, que continua com a série especial sobre plantas para adubação verde e cobertura do solo. Conheça hoje a mucuna, o milheto e o capim-sudão, e também a importância dessas espécies como adubos verdes. Essas parcelas aqui a gente pode observar, são basicamente 3 tipos de mucuna diferentes, mas a gente observando uma visão geral da parcela, todas elas têm o mesmo comportamento, praticamente a mesma produção de massa, as mesmas características. E claro, a quantidade de sementes elas variaram um pouco em função do tamanho. Uma delas, que é a mucuna precoce, a semente é maior, então foi em torno de 60 quilos. Tem uma outra espécie que a semente é um pouquinho menor, se assemelhando muito a uma semente de soja. Essa já foi quase 100 quilos por hectare. Mas todas elas, se a gente observar aqui, tem praticamente o mesmo comportamento. Então o que a gente fixa bastante é a capacidade que essas plantas têm de concorrer com as ervas daninhas e dominar as ervas daninhas e criar um ambiente interno de palhada, de resíduos,
de micro-organismos que estão presentes, de estruturação do solo e algumas características que a gente só vai ver daqui a alguns meses, que é a questão do efeito de alelopatia em cima de muitas ervas daninhas. Fora a questão da fixação de nitrogênio. Então, se a gente olhar aí numa outra característica importante, a gente avaliar aqui quanta massa é produzida por metro quadrado, provavelmente nós vamos chegar acima de 10 toneladas de massa por hectare. E essa quantidade de massa ela poderia ser enriquecida se a gente ainda usasse uma outra espécie como tutora, como por exemplo o milho, o sudão, algumas espécies de sorgo, para que a mucuna vá crescendo e vá se pendurando ao longo do seu desenvolvimento, vá se pendurando nessas plantas e aumentando a sua quantidade de massa. Isso praticamente consegue dar um incremento, às vezes de 30% a 50% a mais de massa, pelo simples fato de ela estar sustentada em alguma outra planta. Essa aqui é outra situação onde a gente presencia a mucuna numa parceria com o milheto e mais adiante com o sudão, né? Capim-sudão. São duas espécies que têm também essa capacidade, como o milho, de segurar a mucuna numa situação mais alta, mais longe do chão, criando uma nova camada por cima. E uma coisa importante, provavelmente essa mucuna aqui só vai morrer quando der uma geada forte. Então, eu posso segurar ela na lavoura, às vezes até junho, julho, quando eu vou ter uma geada bem forte para realmente queimar ela, né, e vai acabar matando a planta. Ou então, se fosse do interesse do produtor, entrar com rolo-faca ou uma trincha, que são alguns equipamentos hoje que os agricultores têm disponível para estraçalhar essa palhada aí. Se puder evitar o uso de grade, porque a grade acaba revolvendo de novo o solo. Então, equipamentos como rolo-faca são os melhores para a gente usar nesse tipo de situação. E a mucuna, qualquer amassadinha que der nela aqui, ela se entrega por completo. Então é uma planta bem fácil de ser manejada. Nessa parcela aqui a gente pode observar o que a gente tinha comentado agora há pouco, que era o consórcio da mucuna e de várias outras espécies com alguma planta tutora. Nesse caso aqui foi usado um material simples, um milho de paiol. A gente pode observar aqui dentro a quantidade de planta que está. A mucuna já derrubou esse milho, né? Mas ela vai sustentar o milho dentro do sistema, né, para que ele não encoste diretamente no chão. E olha a quantidade a mais de massa que a gente consegue incorporar ao sistema. Eu tenho a palhada, eu tenho o carbono e tenho o nitrogênio. Aí toda a vida no solo que vai se desenvolver. Fora a questão do sistema radicular do pé de milho, que é extremamente importante. Na maioria dos dias de campo que a gente costuma ir, quando a gente observa lá as trincheiras cavadas, nós temos trincheira com mais de 1,5 m, às vezes até 3 metros de profundidade do sistema radicular do milho, trabalhando e melhorando o perfil e a estrutura desse solo. E é o que a gente consegue comprovar aqui. A parcela aqui então é uma parcela do capim-sudão, já agora semeada depois do dia 20 de fevereiro, em torno dos 50 dias de cultivo. Se a gente observar aqui, está desenvolvendo muito bem, está crescendo muito bem, cobriu praticamente todo o solo, ajuda a evitar a erosão, vai dar uma grande quantidade de massa ainda. Nós ainda temos pelo menos mais uns 2 meses e pouco de crescimento para essa espécie aqui. É uma das poucas espécies que consegue crescer bem no final do verão. Já teve várias empresas aqui que testaram vários tipos de adubação verde diferente e o pessoal sempre relata que das experiências o sudão foi uma das espécies que conseguiu mais no tarde, quanto mais tarde o plantio ali até março, meados de março, foi a espécie que ainda desenvolveu a maior quantidade de massa seca no final do cultivo. Sempre lembrando que as espécies de verão também têm isso. Se elas são semeadas em setembro, outubro, o desenvolvimento de matéria seca delas é muito maior. Agora, na impossibilidade da semeadura no cedo, eu tenho alguma cultura que eu já tenho semeado na minha área de lavoura, eu vou ter que esperar um pouco. O limite, então, para espécies de verão seria o mês de março, onde eu vou, de repente, fazer um cultivo com o capim-sudão, que é uma das possibilidades. O próprio milho, mas hoje a gente tem muito problema com a cigarrinha, o milheto, né, e a mucuna são as duas espécies aí que a gente acha que tem observado um desenvolvimento melhor. Então a gente pode observar nesse plantio aqui, ele foi um plantio de 12 de dezembro de 2023. Então a gente observar hoje aqui a altura que ele está praticamente com 3 meses, quase 3 meses e meio. Nós vamos observar a quantidade de matéria seca, ele já está encerrando o ciclo.
Mas como característica de toda espécie de sorgo, esses rebrotes, né? Se a gente acamar ele provavelmente hoje, com um rolofaca, talvez daqui a 30 dias nós vamos ter muito rebrote disso aqui. Talvez não, com certeza nós vamos ter rebrote desse aqui dentro da área de lavura, né? Então olha a espécie, a quantidade de massa que ela produz, um sistema radicular bastante agressivo, aceita bem a sobressemeadura, só claro com quantidades aí perto de 100 kg de semente por hectare. É uma espécie que desenvolve bem. E agora, com a proximidade de iniciar o fenômeno Laninha, o alerta para as chuvas irregulares e reflexos mais desafiadores aos produtores rurais nos meses de junho, julho e agosto. Veja a previsão com o meteorologista Peter Scheuer e o assistente comercial da Alfa, Luiz Henrique Kessler. Olá, estamos aqui novamente com Peter Scheuer para falar do tempo. Peter, muito já se falamos aí sobre a próxima estação que a gente está entrando, certo? Estamos no outono para o inverno. E uma das primeiras perguntas que eu queria fazer para ti, que é importante para nós e principalmente o produtor de feijão, quando é que a gente vai ter aquela primeira geada efetivamente de efeito para a nossa região aqui? Então, Luiz Henrique, tem previsão já para ter algumas massas de ar frio já agora nessa próxima semana. Depois do dia 18, 19, tem uma massa de ar frio que pode estar trazendo alguma geada fraca e isolada apenas nas áreas mais elevadas, o Campos de Palmas, Serra Catarinense e na região do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, só que são geadas isoladas. Agora, o que a gente pode ter ainda no mês de maio, por exemplo, quem sabe até o final de abril, são geadas de baixada, que são aquelas geadas que acontecem preferencialmente nos microclimas frios. As baixadas, os fundos de vales. Pode até ter aqui na nossa região aqui do oeste catarinense, noroeste do Rio Grande do Sul, mas é ainda pontual. Agora, geada forte, que é essa que pode trazer transtornos. Eu digo nas baixadas e vales porque tem alguns produtores que têm esse tipo de cultura em baixada, por isso que eu só comento. Mas agora, o que pode estar trazendo assim um geadão forte mesmo, aquele geadão de branquear tudo, essa geada eu acredito que vai ser mais registrada no inverno. Lá para julho, agosto, quem sabe até quem sabe ali no final de maio, início de junho, mas essa aí está meio indefinida ainda. Claro que a gente vai atualizando essas informações para ter mais clareza do que pode se vir. Uma das outros fatores também que a gente tem comentado é com relação à Laninha. Sim. Vamos entrar em Laninha, já estamos nela, e o que podemos fazer resumidamente, falar um pouquinho dela, do que a gente vai enfrentar nos próximos meses aqui? O oceano está resfriando muito rapidamente. Ele está resfriando de uma maneira assim bastante representativa, diria. Está muito rápido, está acelerando muito rápido esse resfriamento. Os ventos alísios, que são aqueles ventos de oeste que ficam sobre a superfície ali do mar, eles têm uma velocidade razoável e fazem com que a gente tenha essa piscina de ar, essa piscina de água, essa língua de água mais fria. E eu acredito que na metade do ano, agora nesses próximos meses, tanto nesse mês aí de abril, maio principalmente, a gente já vai estar com um Laninha. Quanto mais em direção ao final de abril, maio, a gente já vai estar com um Laninha configurado no Oceano Pacífico Equatorial. E, respectivamente, na metade do ano para frente, a gente começa já a sentir os efeitos desse Laninha. A gente já começa a sentir efeitos de que maneira? Começa a chuva ficar irregular mais ali para o final de maio, principalmente para junho. Junho já começa a ficar mais seco. Começa a ter chuvas muito irregulares, já começa a ter... Claro que vai ter chuva, mas é aquela chuva que não é o suficiente para o mês. Então, quem sabe alguma cultura já pode começar a sentir esses efeitos. Julho, agosto, setembro está indicando muito pouca chuva. Está indicando já um quadro até de estiagem, quem sabe até um quadro de seca, mas daí essa palavra seca é um pouco perigosa a gente falar, porque seca tu tem que ficar um bom tempo sem nenhuma chuva, né? Então, por enquanto, a gente está mantendo como estiagem, que é pouca chuva ou chuva abaixo da média. E depois da previsão do tempo para os meses de inverno em Santa Catarina, o nosso Cooper News SC de hoje fica por aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família. E até amanhã.